Não é só de hoje que a audiência gera polêmica, né? A gente sabe que hoje a gente está no mundo aí digital e todo mundo faz o que, cara, as maiores loucuras que a gente possa imaginar por visualizações, mas já existiu coisas piores, né? Existiu apresentadores que tiravam vida de outras pessoas para poder ter audiência. Acredita nisso? Também não. Vamos ver esse caso aqui. Principalmente agora em que a disputa pela atenção do público conta com uma concorrência quase infinita, não seria difícil encontrar alguém que brincasse com o fato de que poderia matar para ter mais audiência. Já pensou uma coisa dessa, cara? Não dá de acreditar. Demonstrando que iria longe para conseguir vencer essa disputa. Mas e se isso não fosse apenas uma brincadeira? Hoje vamos apresentar ou relembrar um caso que chocou o Brasil há alguns anos, chegando ao ponto de ganhar uma série documental em uma grande plataforma de streaming, que divulgou a história para o mundo todo. E já que estamos falando de disputa de atenção em um mundo repleto de telas, muito obrigado por escolher estar com a gente aqui neste vídeo de hoje. Vamos então ao caso de Wallace Souza, o apresentador acusado de encomendar assassinatos para ter audiência. Nossa história se passa no estado do Amazonas. Wallace nasceu em 1958 em uma família de muitos filhos. Na década de 1970, ele ingressa na polícia, supostamente motivado a lutar contra o crime organizado, pois ele havia perdido um irmão que morreu por conta do uso de drogas. Eita propaganda! Essa versão é bastante questionada, principalmente porque o Wallace foi expulso da corporação por ser acusado de participar de um esquema que fazia desvio de combustível, o que colocou em xeque... Meu amigo, tu entra na polícia por uma coisa e aí tu entra em desvio de combustível. Aí é pra acabar, né? Sua sede de justiça. Ele negou essa acusação durante toda a sua vida, é claro. Mas o fato é que o Wallace deixou mesmo de ser policial e no início da década de 1990 criou um programa de TV chamado Canal Livre. Esse programa ficou extremamente famoso e influente na região e foi fonte de inspiração para muitos outros que tentaram copiar sua fórmula de sucesso. Mas tudo foi um processo. No início, não havia muitos recursos e Wallace era encarregado de boa parte da responsabilidade e das funções do programa. Ele contava basicamente com um câmera em sua equipe, além das pessoas que desempenhavam funções necessárias para realizar a transmissão. Desse modo, ele mesmo criava as pautas. Era o âncora e próprio repórter que cobria as matérias externas. Meu amigo, o homem era um bichão mesmo, hein? Ele fazia tudo sozinho. Caraca, velho. Assim, foi até que o Wallace começou a ganhar notoriedade e confiança, tanto do público quanto dos patrocinadores, que começaram a enxergar no Canal Livre uma janela de exposição de suas marcas, o que passou a sustentar e alavancar o programa. A estrutura era a mais diversa possível, o que, como dissemos, mais tarde se tornou modelo para tantos outros que também almejavam o sucesso. Entre as atrações havia um mix entre programa de auditório, apresentações humorísticas, vitrine para artistas independentes, Sabe que está parecendo o programa do Ratinho antigamente, hein? ações assistencialistas para o público, etc. Porém, o carro-chefe do Canal Livre, desde sua fundação, eram as matérias sensacionalistas sobre crimes. Essa pegada policialesca que é tão comum hoje em dia, sabe, né? Então, ao mesmo tempo em que se formavam filas com pessoas que queriam fazer denúncias civis, como cobrar as autoridades estatais a respeito de uma rua que não foi asfaltada, ou os departamentos de saúde que não prestavam o devido atendimento. Também era possível ver um fantoche, o Galerito.
Esse vídeo é antigo, hein, velho? Esse vídeo é antigo. Sair aos tapas com um vendedor de esfirras ao som de um músico que Meu tocava ao Deus. vivo no fundo. Esse Lembra vídeo desse é uma meme? comédia, velho. Não? No entanto, o que mais atraiu o público, sem dúvidas, era esse apelo policial investigativo do programa. E o Wallace não media esforços para agradar sua audiência e alimentar a sede de sangue das pessoas. Muitos casos emblemáticos foram conquistados assim, inclusive. Sabe essas pessoas que eu comentei que iam até o programa para fazer suas denúncias? Pois então, muitas delas iam também para denunciar crimes. Em uma edição, uma mulher foi se queixar do assassinato de seu filho e acabou encontrando o próprio criminoso na plateia, que saiu contido pelos seguranças para ser levado à delegacia. Em outra ocasião, um repórter foi a um local onde havia acontecido uma troca de tiros e entrevistou uma pessoa que estava alvejada. O programa prosseguiu e durante Meu Deus, o negócio era bruto, hein? O cara recém tinha levado, foi baleado e o cara tava ali entrevistando. O que rolou aí? O que tu fez pra acontecer isso aí? Aí a audiência vê, né, velho? A galera gosta de ver esse tipo de coisa. seu curso, foi feita uma cobertura completa, ali, ao vivo, até o ponto em que a vítima não resistiu e sucumbiu, diante dos olhares de milhões de pessoas que acompanhavam o caso. E não pense que essa estratégia ou estética de mostrar cenas explícitas com conteúdos grotescos ao vivo, em rede aberta e em horário de almoço, coibia as pessoas de acompanhar o programa. Muito pelo contrário, ele se popularizava cada vez mais. E como era de se esperar, todo esse clamor popular gerou muito rebuliço. O programa cresceu tanto em números e notoriedade que as pessoas... E a gente tá falando de televisão, a gente não tá falando de internet, que hoje é uma facilidade imensa para coisa propagar, né? A gente tá falando de televisão. preferiam recorrer ao canal livre ao invés de se apoiarem no poder público. O Wallace passou a ser visto como um herói, amado por muitos e, naturalmente, odiado por tantos outros. Alguns anos antes, o apresentador até havia se candidatado a vereador pela cidade de Manaus, mas perdeu por receber pouco menos de 900 votos. No entanto, aproveitando-se do crescimento do programa, da fama, confiança que foram conquistadas, ele se candidatou novamente, agora para o cargo de deputado, conseguindo se eleger, proporcionalmente como o candidato mais bem votado do país. Meu Deus, cara, a história dele, se não tivesse essa pitada de erro, seria, olha, top, hein? Tudo ia de vento em popa. Agora o Wallace tinha o clamor popular, a maior audiência do estado, chegando a ultrapassar a TV Globo e acesso ao poder. O homem não tava pra brincadeira, hein? Passar a TV Globo naquela época, meu amigo, o negócio não era pra brincadeira, hein? Poder legislativo, todas as ferramentas necessárias para colocar em prática aquela sede de vingança que o acompanhava desde muito cedo. E assim ele fazia, pelo menos era assim que os fatos eram divulgados. Com o passar do tempo, foi possível perceber a exclusividade e a rapidez com que o Wallace Souza conseguia cobrir suas matérias. Ele não era mais a equipe de um homem só. Tinha ao seu lado dezenas de assessores, auxiliares, repórteres, um quadro de pessoal que faria inveja em muitos canais de comunicação renomados. Era de se esperar que ele conseguisse ter uma vasta cobertura para acessar os fatos e alimentar seu programa. Mas, ainda que toda essa estrutura possibilitasse isso, era difícil justificar tamanha rapidez e acesso a informações. Isso porque, em muitos casos, a reportagem de Wallace chegava a uma cena do crime muito antes da própria polícia ou qualquer instituição investigativa.
Pensando nessa visão que ele tá falando aqui, como ele tinha já criado uma popularidade, o gancho que ele poderia dizer é que as pessoas, né, os populares, acionavam ele antes do que a polícia. Ele poderia usar esse gancho, né? Investigativa. Às vezes, alguns dados eram fornecidos, como o estado de um cadáver carbonizado, que não tinha marcas de tiro, ali ao vivo, em loco, antes mesmo que uma perícia pudesse ter sido feita ou que a equipe policial tivesse chegado ao local. Ah, tá, nos detalhes mais abrangentes, entendi. Isso começou a gerar muitas suspeitas. Até que, em 2008, um ex-policial militar, Moacir Jorge, mais conhecido como Moa, foi preso em uma operação que visava coibir o tráfico de drogas em uma região de Manaus. Através de uma denúncia anônima, a polícia chegou até um local onde, possivelmente, funcionava uma sede do tráfico. E, após acompanhar a movimentação por algum tempo, decidiram invadir e puderam constatar que, de fato, aquele era o território estratégico para se desenvolverem as atividades ilícitas. Ao ser interrogado, Moa disse que fazia parte de um esquema muito maior, Ih, caiu a casa pra um, ele levou todo mundo junto. que tudo era feito sob ordens que vinham de cima do seu chefe, quando finalmente confessou quem seria o mandante de todo o esquema. O nome de Wallace Souza apareceu. Nessa altura do campeonato, os crimes já envolviam milícias, assassinatos, uma suposta organização criminosa, além, é claro, do tráfico de drogas. O Wallace, que nessa época ainda era deputado, obviamente negou o envolvimento, se recusando a admitir que conhecia a Moa. Nesse momento, sua posição era confortável, pois além de possuir foro privilegiado por conta do seu mandato, ainda tinha bastante poder e influência em praticamente todos os âmbitos possíveis, incluindo a política, a mídia e a própria polícia. No entanto, mais provas começaram a surgir e foi difícil sustentar o discurso. Não. Depois que mexeu no galinheiro, já era, né, meu amigo? Sai tudo correndo. Uma foto mostrando Moa e o Wallace juntos, descontraídos, na piscina, foi apresentada. Além disso, o filho do apresentador, Rafael, também foi acusado de vários dos crimes nos quais o pai estaria envolvido. Conforme as pistas foram aparecendo e as ligações foram sendo feitas, a acusação montou um caso mostrando que o Wallace Souza não só ordenava assassinatos para divulgar em seu programa e ter audiência sustentada pelo conteúdo exclusivo, mas se aproveitava para eliminar desavenças do mundo do crime, sustentando uma operação muito maior que ele comandava: o crime organizado da cidade de Manaus. Em 2009, o Wallace foi cassado de seu mandato e pôde enfrentar o processo como uma pessoa comum. No entanto, ele acabou falecendo em 2010 por complicações de saúde e nunca chegou a ser julgado. Moa e Rafael, filho do apresentador, foram condenados por alguns crimes, mas atualmente estão soltos. Atualmente estão soltos, porque nós tá no Brasil. Concluindo, o crime não compensa.